Você já notou que tem gente que fala em toda reunião, mesmo sem ter nada para dizer? E tem gente que tem a melhor ideia da sala e não abre a boca. Hoje eu vou te mostrar que isso não é sobre reunião. E melhor, ou pior, é que isso se repete em todas as áreas da sua vida. Oi, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Sheila Menegari, psicóloga. Trabalho há quase 15 anos com desenvolvimento humano em organizações e agora na clínica com a Gestalt terapia. E uma coisa que eu aprendi nesses dois mundos é que a gente não precisa necessariamente de um sofá de terapia para se conhecer. Embora isso seja extremamente útil, eu acho que todo mundo deveria ter o direito de passar por uma terapia. Só que a gente se revela em todos os lugares, basta a gente estar atento e ter algumas ferramentas, alguns instrumentos que nos ajudem a se autoconhecer, que qualquer lugar é lugar, inclusive numa reunião. E nesse canal eu quero trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Eu quero trazer a possibilidade de vocês olharem cada situação prática da vida, ver a coisa acontecendo, se perceber naquilo e usar o autoconhecimento a seu favor. Porque quando a gente se conhece de verdade, a gente tem, na medida do possível, uma vida mais livre. Então, vamos lá, sem mais enrolação. Então, nos próximos minutos eu vou te mostrar 3 comportamentos bem comuns de acontecerem em reuniões de trabalho e o que cada um deles pode estar dizendo sobre você. Acompanha esse vídeo até o final, que o terceiro é aquele aquele que fala demais. Meu amigo, minha amiga, se você não é essa pessoa, certamente você conhece alguma. Sabe aquela pessoa que não consegue lidar com o silêncio? Então ela tá sempre fazendo uma piadinha, tentando descontrair, tentando quebrar o silêncio, falando do clima, do jogo. Enfim, não suporta o silêncio, não consegue lidar com isso. E se você é uma dessas pessoas, tá tudo bem. A gente tá aqui para olhar para isso. Afinal, isso é muito comum. Agora, uma pergunta que a gente pode se fazer é: faça essa pergunta para você, faça. O que é que você tenta evitar quando preenche o silêncio com qualquer palavra? Aqui, meu amigo, minha amiga, o convite é para você parar e refletir. E não só parar e refletir. Eu quero que no seu dia a dia, quando você estiver diante dessas situações, você se observe. Aí tá um mandamento do autoconhecimento, você precisa aprender a se observar. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, como trabalhar isso, comenta aqui, eu quero autoobservação, tá? Que aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, trazendo algumas dicas de como praticar isso. Mas vamos lá, então eu preciso entender e observar o que me incomoda no silêncio. Quando eu tô diante de uma situação que tá todo mundo quieto, como que o meu corpo fica? Eu fico incomodado, agitada, constrangida. Primeiro, gente, observar isso por si só já me ajuda a trazer atenção para mim, ao invés de ficar jogando no meio, né? Jogando essa ansiedade de preencher esse espaço. Já é uma forma de eu experimentar uma coisa diferente. Opa, deixa eu ver aqui, se eu ficar em silêncio, o que acontece? Que às vezes o silêncio ele vai trazer um desconforto muito grande, como se, na verdade, é um buraco bem grande para a gente investigar. O que o silêncio significa para cada um de nós? Às vezes o silêncio pode trazer um medo de não ser notado, de passar despercebido, pode demonstrar uma atenção que eu goste de receber e busque sem perceber constantemente isso na minha vida. Esses são só alguns exemplos, aí a gente precisa entrar e se questionar, cada um de nós. O que me incomoda tanto no silêncio? Será que eu não sou capaz de aguentar e sustentar e ficar em silêncio se eu sou aquela pessoa que fala demais, que faz a piadinha e tudo mais? Eu convido você. Agora, me conta aqui nos comentários. Você é essa pessoa? Conhece alguém? O que você pensa disso? Me dá aqui a sua opinião, tá? Vamos conversar.
Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando que todo extrovertido tem traumas e é por isso que ele faz. Não, não, não. Nada de interpretação. O que eu tô fazendo aqui é convidando você a observar os seus padrões e ver que informações você tira disso. E com essas informações você pode experimentar outras formas, né? E isso é crescer, isso é se expandir, isso é desenvolver uma flexibilidade na vida, que você não fica só daquele mesmo jeito, sabe? Assim, porque o fulano é assim, ele sempre age desse jeito. Quanto mais previsível a gente é nos nossos comportamentos, significa que aquilo está mais rígido em nós. Então a gente tem pouca flexibilidade. E na vida, a gente precisa de muita flexibilidade. Agora deixa eu te pedir uma coisa. Pausa esse vídeo. Sério. Pausa esse vídeo. 5 segundos, 5 segundos. Pensa numa reunião recente que você participou. Você falou demais? Você falou pouco? Passou despercebido? Você ficou segurando uma coisa ali que você queria falar, perguntar, responder e não conseguiu? Não tem nenhuma resposta certa, tá? Só presta atenção. Agora vamos ao padrão de comportamento número 2, que não fala nada, o que não aparece. Sabe aquela pessoa com a melhor ideia, com aquela pergunta que pode virar o jogo, mas que não fala nada. E aí, o que será que está por trás desse padrão de comportamento? Se você é essa pessoa que tem essa dificuldade, tenta refletir, o que te impede de falar? É medo? É vergonha? É medo do que vão pensar, nossa, será que vai parecer que eu não entendi? E aí essa pergunta só eu que faria, todo mundo entendeu e eu não. Nossa, mas será que essa ideia é realmente boa? E se eu parecer meio idiota? Melhor não. De alguma maneira, essa ausência, essa presença ausente, você tá ali, mas não fala, não ocupa o teu espaço, pode trazer informações riquíssimas sobre você e sobre a sua história. Será que você tem uma ideia, né, de que a sua presença não é tão importante assim, de que as suas ideias não são tão boas assim, de que o seu valor não é equivalente ao dos outros? O que será que isso diz sobre a sua autoestima? Principalmente, eu diria que, e eu tô falando isso, gente, que eu já passei por isso, tá? Mas uma outra hora eu conto pra vocês. Isso fala muito sobre como a gente ocupa o nosso espaço no mundo. Então, se eu tô num lugar que eu quero falar, eu quero participar, eu quero questionar, mas eu não consigo, algo me interrompe, eu preciso me perguntar, o que é que está me impedindo? E a partir dessa resposta, aí a gente pode explorar alguns caminhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então você trabalha numa grande empresa, tem lá pessoas de realidades muito diferentes, que tiveram acesso a coisas muito diferentes, que têm privilégios já estabelecidos em relação à classe social, a gênero, a etnia, enfim. Existem ali diferenças que fazem com que você sinta uma espécie de inferioridade. E aí que tá o ponto. Não significa de maneira nenhuma que você seja inferior. Mas a questão aqui é como você se sente. E aí, na realidade, a gente pode ver aquele que tá sempre se destacando, aquele que tá sempre puxando à frente, que tá sempre liderando alguma coisa, que tem aquela fome insaciável, que quer estar em tudo. E talvez essa pessoa contrabalança, então ela vai preenchendo muito espaço, para além do que se deve, inclusive. Não tem limite, quer tudo para ela. E se você é uma pessoa que não ocupa o teu espaço, então é quase como se fizesse assim, esse equilíbrio, né? Porque você deixa e o outro vem e engole esse espaço. Então a gente precisa se perguntar, qual é o meu espaço no mundo? E isso pode acontecer numa reunião, pode acontecer num evento em família, pode acontecer na roda de amigos, pode acontecer no teu relacionamento amoroso. Então eu deixo mais essa pergunta para você, tá? Anota aí no seu caderninho. Eu quero que você traga caderninho quando você for ver meus vídeos aqui, porque sempre vai ter coisas para você ficar matutando depois, tá? Que lugar eu ocupo no mundo? Agora que eu já falei do primeiro, que fala demais, do segundo, que não fala nada, me conta aqui, você se identifica mais com 1 ou 2? Só coloca aqui, 1 ou 2, que eu quero saber como é que a gente tá por aqui. Então, por fim, gente, o terceiro padrão que
que eu quero trazer para vocês é esse que consegue conectar as duas coisas. E aí que tá o pulo do gato. É quando você consegue ter essa flexibilidade que eu falei para vocês, de ajustar conforme a necessidade, porque a vida é isso, ela traz demanda pra gente, ela nos exige. E eu preciso entender o que ela me exige em determinados momentos. Porque às vezes, tanto aquela pessoa, né, que costuma falar demais e aquele que costuma falar de menos, vem de um mesmo lugar problemático, né? Vem de questões da sua própria história. Então, ambas estão cristalizadas, né? Estão enrijecidas, estão naquele padrão que assim, só daquele jeito funciona. Isso não é legal. Isso tem a ver com a maneira como a gente quer ser visto, né? E como ocupa esse espaço que eu tô falando pra vocês. Então, se tem uma pergunta que eu quero que você saia daqui desse vídeo é essa, tá? Como é que eu ocupo o meu espaço no mundo? Então, gente, no final das contas, né, não é sobre se você tá certo ou não na reunião. É sobre como é que você tá presente nas situações que você vive. Se esse vídeo fez você pensar em alguma situação que você já viveu, a sua jornada já começou. E eu tenho certeza que se você tá aqui vendo esse vídeo, é porque você se interessa por esse tipo de situação, por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de informação. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Venham comigo nessa jornada. É sobre isso que esse canal vai tratar. Pequenos momentos do dia a dia que viram espelhos. Se você quer continuar nessa investigação comigo, se inscreve, me acompanha aqui, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre um sintoma que muitas vezes a gente confunde com cansaço físico, mas nem sempre é isso. Compartilha, curte e me ajuda a continuar esse trabalho aqui. Preciso do apoio de vocês, então é isso aí, meus amores, beijo. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Tchau!